Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o nosso quinto vídeo no meu curso de como programar em Python. No vídeo de hoje eu tô falando sobre string. Então bora aqui pro quadro branco para mim estar explicando para vocês o que é string. Olha, é, lá, string pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser uma frase, pode ser olá, Luigi. Pode ser só olá. Opa, botão errado. Pode ser só olá. Pode ser um número, 555. Pode ser um número com vírgula, 565. E por aí vai. Pode ser literalmente qualquer coisa. Mas como a gente consegue uma string? Bem, tem três métodos, basicamente. Que é você falar, por exemplo, que x é igual a input. E isso vai estar resultando em uma string. Eu vou colocar str, que é a abreviação de string. Você pode estar escrevendo entre aspas, por exemplo, olá, Luigi. Opa. Se você usa aspas simples no começo, tem que terminar com simples. Se você começa com duplas, você tem que terminar com duplas, até onde eu saiba. Mas a gente pode estar testando daqui a pouquinho no Tony. É... E não tem diferença entre aspas simples e aspas duplas, até onde eu já estudei, já conversei com várias pessoas. E aspas simples e aspas duplas referem a mesma coisa, então fique à vontade para usar a que vocês preferirem. E o terceiro método, né, que tem dois. O terceiro seria, por exemplo, falar que y é igual a 5, que nesse caso está sem aspas, então esse 5 aqui é um número inteiro, ou float, depende de como você declarar ele. Você pode falar que y é igual a string de y, e daqui vai sair uma string, porque está falando que é que y é uma string. Do mesmo modo que o que entrar aqui vai ser do input. E no caso, o input por padrão é uma string. Então, basicamente, tudo que a gente coloca entre parênteses, né, é que vai ser executado pelo que está antes. Então, né, a gente está falando que o y vai virar uma string. Esses são os três métodos que eu pensei agora aí, que dá pra fazer pegar uma string. Talvez tenha outros que eu não conheço, então se quiserem descobrir, dá pra pesquisar. Dá pra pesquisar em vídeo no YouTube, dá pra ler a documentação do Python. Ou não sei, vai que você quer ver alguma biblioteca, você pode estar precisando da documentação da biblioteca pra ver se tem como fazer algumas coisas mais diferenciadas, vamos dizer assim. Mas deve ter outras formas, mas as mais usuais são essas daqui que eu apresentei agora pra vocês, né? Deixa eu colocar aqui, que isso aqui também é uma string. Eu vou falar que isso aqui é um número inteiro, só pra ficar bonitinho o quadro. Quer dizer, bonitinho não vai porque minha letra não é muito bonita, mas a gente tenta, né? Então, vamos pro Tony. Cadê? Aqui. Então vamos testar essas três coisas. Vou colocar aqui x é igual a input, print, type de x, print x, vou colocar outra variável só para não ficar a mesma coisa, vou colocar z é igual a olá Luigi, print
type de Z, print Z, y é igual a 5, print type de y, print y. Basicamente, isso foi o que a gente fez ali no quadro branco. A função type, para quem não lembra, ela só fala qual que é o tipo da variável, né? Então, se eu estar rodando o código aqui, vou colocar um outro exemplo, vou colocar olá Antônio, e bem, a gente pode ver aqui que olá Antônio é da classe string e vale, né? A gente printou ela, a gente viu realmente que é olá Antônio. Mesma coisa pro olá Luigi, é o string. Esqueci de colocar, vou fazer mais uma coisa aqui, que é, faltou uma linha aqui. Y é igual a str de y. Vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V. De novo. Olá, Antônio. Então, a gente pode ver que a gente tinha o Olá, Antônio era string e realmente era o Olá, Antônio. Olá, Luigi é uma string. A gente imprimiu aqui Olá, Luigi. E pro 5, a gente teve ele como inteiro, primeiramente. Aí depois que eu usei a função ali str, eu transformei isso para string. E a gente pode ver que ainda é o número 5. E se a gente quiser, a gente pode estar, por exemplo, pegando isso aqui e transformando para float. Ó, então como a gente pode ver, era inteiro, a gente passou a string que passou para float, aí ele adicionou o ponto com 0. Então, dá pra fazer a mesma coisa para inteiro, né? Só para mostrar, para caso alguém não lembre. Eu acho que eu já mostrei isso aqui, mas sempre é bom mostrar de novo. Aqui, ó, a gente tinha inteiro, a gente transformou para string usando str, depois a gente transformou para float usando float, depois a gente passou para inteiro, colocando que ele era inteiro, int, né? Então, você pode fazer essas transformações do seu dado usando a função int, float e string. E tem o type, opa, type não. Pode usar string assim, né, colocando uma variável, dando nome já entre aspas para ela. Então a gente pode estar tendo ela pelo input, que já sai direto em string. Deixa eu comentar essa parte do código. Vou aqui. Opa, tem que pegar o mouse. Vamos voltar para o quadro branco. Vamos lá. Ah, Luiz, mas por que trabalhar com string? Que com cada tipo de dado a gente tem algumas funções específicas, alguns métodos. Por exemplo, no inteiro, opa, com int e float, né? Int barra float. Com esses números, a gente pode estar trabalhando as operações de mais, menos, multiplicação, divisão, potência, né? Não lembro qual que é a simbologia de potência. Vamos lá. X na Y, a gente pode estar tirando a raiz de um número e por aí vai. Com a string, a gente também pode estar trabalhando com as operações. Menos, a gente pode testar, não tenho certeza. Mas multiplicação dá. Então isso a gente pode ver, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que tem as operações ainda, mas elas funcionam para maneiras diferentes. Vou colocar as que eu tenho certeza aqui.
que é a mais e multiplicação. Isso aqui, entendeu? Eu não sei porque, eu também não sei muito bem, porque é algo, pelo menos pelo que eu faço, extremamente raro. O mais é mais usado, mas a multiplicação é menos. Porque quando a gente trabalha com string, a gente não está somando 5 mais 5, que nos resulta em 10. A gente está trabalhando com olá mais Pedro, que nos resulta em olá Pedro. No caso, se os strings só forem realmente as palavras, isso aqui, se não me engano, estaria junto, tá? Então vamos fingir que tem um espaço antes de Pedro, só pra gente ter esse espaço aqui. E a multiplicação, a gente vai estar pegando olá e multiplicando ela por 3. Isso aqui vai nos resultar olá, olá, olá. Então basicamente, isso daqui, vermelho que eu vou estar fazendo. Opa, isso aqui não é vermelho, então não sei que cor que isso aqui é. Acho que é um rosa, pode ser. Eu cortei Pedro, a palavra Pedro, mas tem problema. Isso que chama concatenação. Eu espero que escreva assim. Então, já bem. É isso mesmo, tá escrito certo. Então, tranquilo. Somar duas strings chama concatenação, porque você está juntando. Então, só, cara, se vocês querem saber por curiosidade o nome. E para esse caso daqui da multiplicação, eu não sei se tem um nome muito específico, mas vamos estar vindo pro Tony pra tá vendo isso. Daí, vamos lá, vou colocar x é igual a olá mais espaço Pedro print x F5 que executa o código. A gente viu que ele realmente juntou em uma coisa só. Então vou estar fazendo um pouco diferente daqui agora. Falar que y é igual a Pedro. Se eu colocar aspas ajuda. Eu vou falar que x para printar x mais y. E agora a gente também pode ver. Resultou em Pedro, né? Só mostrando a mesma coisa de duas formas. Agora eu vou fazer a multiplicação. Vou falar que y é 3. Eu vou estar multiplicando x por y. A gente pode ver que a gente teve olá, olá, olá. Se a gente tentar somar isso daqui, a gente vai ver que vai dar erro, porque não pode concatenar string com não inteiro, com string. Não sei muito bem o que not int quer dizer, porque esse que tá falando aqui não inteiro. Então não sei. Mas basicamente. Ah, tá. Entendi. É, tô. Fica um pouco confuso. Então, mas explicando isso aqui. Você só pode concatenar string com string e não com inteiro. Eu acho que essa seria a tradução disso daqui. Então vamos tentar fazer com divisão. Opa, 3. Eu acho que não existe a divisão. Pelo menos eu nunca vi. Vamos rodar aqui. Não existe a operação de divisão, ela não é suportada por string. E vamos ver com
a gente colocar para subtrair uma string com outra. Também não tem o menos. Então é como eu já pensava. Porque você não tem, né, como você apagar uma parte da palavra. Mas assim, por exemplo, se a gente tivesse a palavra Pedro, 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 e tentasse fazer isso, poderia sair como resultado Pedro, Pedro. Eu sei como fazer isso, mas envolve algumas coisas a mais de programação que a gente não viu ainda. Então, caso vocês tenham curiosidade, vocês podem estar pesquisando aí como fazer isso. Vocês vão ter que criar a operação de subtração para string. Não é difícil, é bem tranquilo, só tem que entender alguns outros conceitos que a gente não chegou ainda, mas dá de fazer. E eu acho que é interessante aí para estar aprendendo programação. Pausinha para água, né? Se hidratem. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas de como fazer isso, podem estar vindo falar comigo aí que eu explico como fazer. Dá pra fazer a de divisão também, mas eu acho que vai ser um pouco mais louco de fazer. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer tudo em programação. É... Deixa eu ver o que mais. Tá, a gente já falou de string, já falamos das operações. Então, deixa eu voltar pro quadro branco aqui. Deixa eu trazer vocês também pro quadro branco. Deixa eu ir pra cá. Estou sem espaço. Ô, Cáspita. Ai, não sei usar isso aqui ainda, gente. Meu perdão. Mas vamos lá. Outras coisas que eu tenho pra falar pra vocês sobre string. A gente tem a função split. A gente tem a count. E a replace. A split, a gente basicamente divide uma string em partes. A gente faz na count a gente faz a contagem de alguma coisa. E não dá replace, a gente muda alguma coisa que a gente queira. Então vamos ao exemplo aqui com a palavra olá, Luigi. Deixa eu dar uma separada aqui. Gente, desculpa aí pela minha letra, que tá meio feia. É uma das minhas... Tô usando uma mesa digitalizadora agora. Obrigado a Haddad aí por ter me emprestado. E eu não tô me acostumando ainda, então desculpa aí se tá feio, mas pro próximo vídeo vai melhorar. Só prática, mas vamos que vamos. Então vamos lá. Função split. Né, se a gente colocar aqui, tem todas elas, tem que ter... Não vou fechar o parênteses ainda, porque né, eu tenho que escrever o que tem no parênteses. Mas todas elas tem que escrever algo entre parênteses. O da split, como eu falei, você divide, então nela você tem que estar colocando no que você vai dividir. Então eu vou colocar para dividir em um espaço em branco. Quando tiver um espaço em branco, ele vai estar dividindo. Então o resultado disso daqui é... não lembro se é com chaves. Eu acho que é com chaves, mas eu não tenho certeza. A gente pode estar testando ali no Tony daqui a pouquinho. Vou colocar isso aqui entre aspas porque é uma string. Então, é uma string. Vamos lá. Eu acho que vai ser da seguinte forma. Olá. Vírgula. Luigi. Mas posso ter enganado. Mas, enfim. Não é o caso ou a maneira que vai sair. Não, pelo menos, o que eu quero explicar agora. Vocês podem estar trabalhando isso daqui
é muito útil. Já vou explicar daqui a pouco por quê. Mas vocês vão estar. O que eu queria mostrar aqui é que ele está separando, né? Ele separou o Olá de Luigi. No count, se a gente colocar count O, ele vai vir aqui e vai fazer a contagem de quantos Os tem. No caso vai ser um, só tem esse O aqui. Se colocasse I, ele teria como 2, né? Tem um I aqui e aqui. E vou colocar o rosa para contar o L. Então, se fosse o L, a gente tem um L aqui, um L aqui. E ele também estaria como 2, tá? Então ele faz a contagem das letras no string. E a replace, ele pega alguma coisa e coloca outra no lugar. Então vou estar pegando aqui um espaço vazio. E vou estar colocando um hífen. Ah, por que um hífen? Só para a gente conseguir visualizar isso daqui. Então, basicamente, ele vai estar trazendo olá. Calma. Luigi. Então, explicando rapidamente, cada função é isso. A split ela realmente divide a string em partes. No caso, se a gente colocasse para dividir no L, ele colocaria o, seria o, a, o ig, e por aí vai. Então vocês podem estar escolhendo aí porque você vai dividir. O que eu mais vi foi realmente utilizando o espaço em branco, mas por algum motivo vocês também podem estar usando ponto e vírgula. Se forem estar trabalhando com planilhas em ponto .csv, as separações, muitas separações são por ponto e vírgula, todas as separações são em ponto e vírgula, então talvez seja útil, mas enfim, nesse exemplo aqui vamos estar usando espaço vazio. Tá, vamos pro Tony. Então vamos testar aqui no Tony. Vou falar que x é igual a Luigi, só para não ter que, deixa eu ver aqui. Todos os exemplos foi com a Luigi, então eu vou deixar x igual a Luigi só para não ter que ficar escrevendo toda vez que for testar o código, tá? Mas com input funciona da mesma maneira. Então vamos falar aqui, x é igual, vou falar aqui y, pra gente não mudar o valor de x. Ponto split. Uma coisa que eu não falei, vou voltar ali pro whiteboard mostrar. É que se vocês repararem, eu coloquei, deixa eu selecionar aqui o verde. Eu selecionei, selecionei, ó. Eu coloquei um ponto na frente de cada coisa. Antes desse ponto, vocês têm que estar colocando a variável de vocês. Então, nesse caso, eu falei que estamos trabalhando com x. Então, eu estou colocando x.split, vou colocar x.count, x.replace. Mas esse valor, né, x que eu estou usando, você pode colocar para qualquer variável. Se a tua variável for data, você coloca data.split. Se for Luigi, você coloca Luigi.split, né, em parênteses. E o que você quer? Então, antes do ponto vai o nome da tua variável. Então, isso aí é um ponto bem importante também. Vamos voltar pro Tony. Então, é igual a x.split, espaço em, opa aqui, espaço em branco, print y. Vamos rodar. Eu quase acertei o método de saída. Não tem parênteses, mas como vocês podem ver, deu uma separada na frase, tá? Que vai ser útil daqui a pouco para a gente. Além desse, eu mostrei também, vou colocar w é igual a
x.count L print W aqui print Z é igual a x.replace espaço em branco por fiz caquinha por hífen. Então vou estar rodando o código e a gente pode ver que deu exatamente como esperado. Nosso código separou o lado do Luigi, né, que era o split, que nem a gente já tinha feito no quadro branco. A gente contou o número de L's, que eu falei lá que era 2, né, tem um L do Olá e o L de Luigi. E a gente trocou o espaço em branco pelo hífen. Então essas que são três funções, três exemplos aí de como tá... Não, um exemplo de cada uma das três funções, né, que eu mostrei pra vocês hoje. Elas são muito úteis, cada um tem, sim, o seu porquê de usar. Então depende muito do código e para que você está fazendo. Por último, o ponto que eu tenho... Deixa eu apagar isso daqui. Isso aqui. E isso aqui. O último ponto que eu tenho para falar é o index. Tá? Deixa eu só descer tudo aqui. Pular umas linhas. Voltar pro quadro branco. Errado. Aqui. Aqui. Deixa eu pensar num lugar bom. Vai ser aqui. Vai ficar... Vou ficar um pouco agoniado porque vai ficar torto no final? Vou. Mas faz parte. O que importa é que aqui não vai estar torto. Mas vamos lá. Index. Index é basicamente a posição de alguma coisa. Por exemplo, a palavra olá. Fiz muito perto. Vou fazer um pouquinho mais distante. Na palavra olá, a gente tem 3 letras. Gente, eu prometo que no próximo vídeo eu vou estar usando melhor essa mesa digitalizadora, tá? Mas vamos lá. A gente tem 3 letras. E como eu falei, o index é a posição de alguma coisa em alguma coisa. Como é esse o objetivo? Porque a gente pode estar falando a posição de uma letra em uma palavra ou a posição de algum elemento em uma lista, um vetor. Depois que a gente splita uma palavra, vocês podem ver ali que a gente apareceu, se não me engano, eu não lembro se é uma lista ou se é um vetor, mas é uma das duas coisas. Não sei também se uma lista é um vetor, mas esse não é o caso para essa aula, vou deixar isso mais pra frente. Mas vocês viram que saiu algo desse tipo, né? Olá. E Luigi também. Então no caso a gente tem algo entre chaves com 2 elementos. Mas vamos voltar por lá pra gente falar primeiro. Como a gente está falando de a posição de uma letra em uma palavra, então a gente vai enumerar as letras da palavra. Então, no caso, o O vai ser o 0, o L vai ser o 1, o A vai ser o 2. Já quando a gente usa a função split, a palavra olá como um todo vai ser a 0 e a Luigi como a 1. Luigi, eu quero falar nesse caso daqui, eu quero ainda selecionar uma letra dessas palavras. Por exemplo, você quer selecionar a palavra O. Você sabe que a palavra O é a letra 0 da palavra olá. Então, já sabe quais números buscar. Mas como a gente faz isso?
Bem, vocês lembram que no meu exemplo aí no Tony eu falei que x era igual a olá, Luigi, certo? Então, logo depois disso, deixa eu ver aqui no Tony, eu falei que opa, não vou ter ficado branco. Eu falei que y é igual a x ponto split. Então, no caso, isso aqui é o nosso y, tá? Isso aqui é o nosso resultado de y. Então, para acessar um valor dentro de y, a gente usa colchetes. Tá colocando outra letra, vou falar isso aqui, vamos chamar como j. No caso, a gente vai estar falando que j é igual a y, abre colchetes, a posição que a gente quer a palavra olá, então a gente vai colocar 0. Se a gente quiser a palavra Luigi, a gente vai colocar y1. Eu estou separando aqui, mas vamos fingir que a gente está ainda escrevendo aqui embaixo, tá? Vai fazer uma seta muito ruim. Tá, a continuação. Tá, ficou muito ruim. Vamos sem seta, então. A gente só tá continuando. J, pulei o K, não gosto do K. M vai ser igual a Y de 0, 0. Vocês vão estar me perguntando, tá, mas o que está fazendo aqui? Está acessando a 0 do 0? Sim, que foi o que a gente fez aqui. A gente falou que olá é 0 e a gente quer a letra O, que é a letra na posição 0. A gente já está falando que é 0 de 0. Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Tem mais um ponto para falar? Tá. No caso aqui eu mandei mal. Eu falei já direto disso daqui, né? E eu não falei nada sobre isso. Então vou estar fazendo aqui uma nova variável a, que é igual a olá. Tá? Mas bem, eu falando isso aqui, provavelmente já pegaram esse exemplo. Então se a gente falar que b é igual a de 2, isso aqui vai estar resultando pra gente na letra A. Isso aqui vai estar resultando na letra O. Y de 1 vai estar resultando em Luigi. Y de 0 vai estar resultando em Olá. Tá? Eu vou estar provando isso pra vocês agora no Tony. Deixa eu vir pro Tony. Deixa eu habilitar o Tony aqui pra vocês verem. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro tudo que eu fiz ali de cabeça, porque escrevi muita coisa. Primeiro eu falei que x é igual a olá, Luigi. Falei que y é igual a x.split. Deixa eu ver que letra que eu usei. J, por algum motivo, é igual a y de 0. L é igual a y de 1. M é igual a y de 0, 0. A é igual a olá. B é igual a 0. Ah não, coloquei A2. Pra a gente pegar um outro exemplo diferente ali do M. Vou colocar aqui print. Eu vou dar Ctrl C nisso aqui porque eu vou copiar algumas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Primeiro eu vou dar print no Y, depois no J, L, M,
Ah, não precisa dar no A, né? E vou dar no B. E agora, vou dar F5 e a gente vai ver exatamente o que a gente tinha previsto. O split separou em Olá Luigi. Aí o Y de 0 deu Olá. O Y de 1 deu Luigi, como esperado. O M, a gente acessou a letra O a partir, né? A gente primeiro selecionou, colocando Y, o primeiro Y de... Foi um exemplo ruim, né? Usando 0 e 0. Vou estar falando Y de 2 aqui. Então, agora a gente tá vendo aqui, né, que eu mudei o 2. Mudei pra 2 pra gente não pegar a, a mesma letra que tava o O. Porque esse 0 0, né, tava 0 0 aí, ficava meio confuso. Mas eu vou trocar pra 1, porque o 2 já é o exemplo ali de baixo. Só pra gente tá pegando uma letra diferente. Então vamos lá, só repetindo, né. Primeiro a gente separou a palavra em split, o que resultou a gente em um... Vou chamar de vetor, mas eu tenho certeza que é um vetor. Uma lista, pode ser, acho que é melhor para exemplo para falar. Com duas palavras, né? Olá e Luigi. Aí, depois a gente acessou a, a primeira palavra da lista, que é olá. Depois a gente acessou a segunda palavra da lista, que é Luigi. Depois a gente acessou uma letra da primeira palavra, então a gente primeiro falou, ó, a gente está querendo a primeira palavra, né, que é a primeira coisa que a gente coloca. Então a gente quer a palavra olá. E da palavra olá a gente quer o elemento 1, que no caso é a segunda letra, né? Porque como é 0, 1, 2, né? As contagens começam no 0, então 1 é o segundo elemento. Tome cuidado com isso. E depois a gente falou que a palavra era olá, né? A era igual a olá, a gente acessou o terceiro elemento da palavra olá, que era a letra A. O que eu tinha pra falar de string era isso. Eu acho que eu falei assim tudo de importante, tudo que assim que a gente vai estar utilizando em programação para E3 de modo geral. Talvez não acho que pegue algo além disso que não seja de string, do mesmo modo para as aulas anteriores. Talvez tenha uma outra coisa, mas como esse meu curso também é pro autônomos, eu quero falar alguns pontos que podem ser úteis também para autônomos, dando mais ênfase para eles. Então, por isso que talvez eu não esteja entrando em outras funções de string, porque tem muitas outras. Se vocês pesquisarem a documentação de Python, tem muitas outras coisas. Tem a função lower, que deixa tudo em letra minúscula, upper, que deixa tudo em maiúscula. Tem função que vê se os elementos de cada palavra são as mesmas, de cada string são os mesmos, para fazer anagrama. Então, tem muita coisa aí que dá para falar sobre isso, mas não é algo que eu vejo a gente estar utilizando também no autônomos, e por isso que não estou dando tanta ênfase a essas coisas. Mas se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo aí explicando para vocês, mostrando a documentação, mostrando alguns exemplos. Desculpa aí pelo vídeo que ficou meio longo, ficou 40 minutos, não era a minha ideia, mas eu acho que ele ficou bem completo. Espero que vocês tenham conseguido entender aí. Se tiver ficado alguma dúvida, podem estar falando comigo, me mandando mensagem que eu ajudo vocês. Queria agradecer de novo ao Haddad por ter emprestado meu digitalizador para estar conseguindo fazer o curso. Eu acho que ficou bem melhor para ficar... vocês não estão vendo, né? Aqui. Eu acho que ficou bem melhor, né, para estar fazendo o... Eu não sei como fazer subir. Eu tô aprendendo a usar isso aqui. Mas acho que ficou bem melhor, né, fazer as explicações por aqui. Então espero que vocês gostem. Eu sei que minha letra tá muito feia. O Luigi aqui embaixo ficou muito feio. Mas com o tempo eu vou pegando a prática e a gente vai estar conseguindo ficar bem melhor. E eu acho que vai ficar bem bom aí pra gente, pra compreensão de vocês. Então obrigado por assistirem até aqui. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos.